E aí, pessoal, tudo bem? Bom, gente, pediram pra gente resolver a primeira questão da lista de exercícios lá de resistência, tá? Então, antes de mais nada, né, eu tenho aqui os passos que vocês normalmente devem seguir para resolver esse tipo de problema. Então, os passos são: a primeira coisa, você vai fazer o diagrama de corpo livre, tá? No diagrama de corpo livre, você vai colocar apenas as informações que você acha relevante para resolver o problema, né? Como trata-se, por exemplo, de corpo rígido, então a gente vai considerar aí que não acontecem deformações, que a gente vai considerar lá apenas nas forças, os ângulos e etc. Então, eu não me preocupo com essa questão de deformações. O segundo passo é aplicar a regra do paralelogramo. Como a gente vai resolver por trigonometria, então eu aplico lá a regra do paralelogramo, onde eu pego um vetor e escrevo no final, né, translado ele para o final do outro vetor e assim sucessivamente, formando aí um paralelogramo. Divido esse paralelogramo em dois triângulos, né, e aí o terceiro passo já cai justamente na escolha de um desses triângulos. O quarto passo, que não necessariamente pode ser nessa ordem, você pode trocar o quarto pelo terceiro e né, claro, vice-versa, mas é você identificar os ângulos por semelhança, e você tem que enxergar o que é informado no problema, tá? E o quinto passo vai ser você aplicar ou a lei dos cossenos ou a lei dos senos. Não existe uma regra para que você aplique um ou outro. Vai depender das informações que você tem no problema, tá certo? Então, a questão é a seguinte. Nós vamos tentar seguir esses passos aqui. A questão é essa, né? Você tem aqui essas informações, né? Onde você tem esse vetor de 2 kN, esse outro vetor força aqui de 3 kN. Essa linha é a linha vertical, tá? Para você se orientar, esse ângulo é um ângulo de 40 e esse é um ângulo de 60. E pede-se aí a intensidade da força resultante entre esses dois vetores, a direção e o sentido. Bom, o primeiro passo aqui, então, foi seguir lá a nossa ordem lá, que foi o diagrama de corpo livre. Então, tá aqui. Eu tirei as forças, tá? Os ângulos de 40 e 60 graus, tá? E aqui, gente, nós podemos observar que eu tracei o paralelogramo, então eu peguei esse vetor, daí eu sempre falo para vocês, usem as réguas, usem os esquadros, etc, etc, e façam desenhos grandes para que vocês possam enxergar melhor. Então tá aqui, ó, eu transladei esse vetor para cá, pro final desse, e transladei esse pro final desse, tá? A resultante, ela se encontra aqui, né, na diagonal desse paralelogramo. Então tá aqui minha força resultante. É importante lembrar que este ângulo, né, este ângulo aqui, olha, ele não é um ângulo de 40 graus, prestem atenção nisso, tá? O ângulo de 40 é entre o vetor de 2 e a vertical, tá? Observa o seguinte, se entre a vertical e o vetor de 3 kN eu tenho 60 graus, então resta-me 30 aqui para fechar um quadrante de 90 graus, tá? O mesmo para esse lado de cá, que eu tenho 40, então para fechar 90 faltam 50. Bom, por semelhança, então, eu sei do seguinte, olha, se eu translado um pouquinho esse vetor para cá, observa que este vetor é o vetor de 3 kN e este vetor aqui é o próprio vetor de 2. Então, o ângulo entre esses vetores é um ângulo de 100 graus. Meia volta na circunferência 180, então mas falta aqui 80 graus, então eu identifico esse ângulo oposto à resultante, certo? Observa que com essas informações eu não tenho mais como dizer que ângulo é esse daqui, tá? Não tenho como dizer que ângulo é esse, também não tenho como dizer que ângulo é esse aqui. Lembrando que esse ângulo não é 40 graus. Então, gente, aqui eu tirei o triângulo para a gente enxergar ele melhor e observa o seguinte, olha. Você tem duas opções, ou aplica a lei dos senos ou aplica a lei dos cossenos. A lei dos senos aqui não vai dar certo, porque você vai ficar com duas incógnitas sempre na equação. Então tenta a lei dos cossenos para tu ver o que vai dar. Então na lei dos cossenos a gente aplicou aqui, ó. R ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno de θ, que neste caso θ é o ângulo oposto à resultante, tá? Então tá aqui a resolução, chama atenção apenas para esse passo, tá? Cuidado para você não subtrair esse produto aqui antes de multiplicar pelo cosseno de 80, tá? Então você tem que fazer tudo isso primeiro, então você pode até colocar aqui um parêntese, tá? Você tem que fazer tudo isso aqui primeiro. E a força resultante, então, equivale a 3,3 kN. O próximo passo agora vai ser determinar a direção da resultante. Bom, gente, então agora nós iremos determinar, né, através da lei dos senos,
a direção da resultante, ou seja, a localização dessa resultante, tá? Então, olha só, eu já tenho falado para vocês, né? Nesse tipo de problema você vai ver aí o que você precisa para usar, se você usa a primeira lei dos cossenos, se você usa a primeira lei dos senos. Nós já usamos a lei dos cossenos para determinar a intensidade da resultante e agora a gente vai usar a lei dos senos para determinar a direção, tá? Então tá aqui, olha. Eu quero determinar esse ângulo alfa. Ah, professora, eu posso usar esse outro ângulo aqui? Ou tenho que achar esse? Não, você pode usar esse aqui sem problema nenhum. Fica a teu critério, tá? Então tá aqui, olha. Eu vou utilizar, como eu quero determinar alfa, então pela lei dos senos, a gente estabelece uma relação entre o seno do ângulo, né? Um triângulo qualquer com o lado oposto a ele, ou seja, com o cateto oposto a ele, tá? Então tá aqui, ó, o seno de alfa sobre 3 kN, que é o cateto aqui oposto, tá? Vai ser igual ao seno de 80 dividido por 3,3, que foi o que a gente determinou no passo anterior, lá que é a resultante, tá certo? Bom, fiz extremos pelos meios aqui e achei que o seno de alfa, né, equivale aqui a 0,8953. Gente, é o seno de alfa. Eu quero saber quem é alfa, né? Qual é o ângulo alfa cujo seno dá 0,8953 aqui. Isso é aproximadamente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo aqui na calculadora. Olha só. Eu venho aqui, olha, seno, né? É importante verificar se está em graus aqui, olha. Seno de 80, tá? Dividido por 3,3, ok? Multiplicado por 3, tá aqui, ó, 0,895279775. Eu quero saber qual é o ângulo cujo seno dá isso, ou seja, eu quero saber qual é o arco seno, ou seno a menos 1. Então, olha aqui a teclazinha Shift, ó, seno a menos 1 amarelo. Então, significa dizer que toda essa legenda amarela Shift, toda vez que você quiser determinar o que está em amarelo na tecla, você aperta Shift. Então, Shift, seno, tá aqui, ó, seno a menos 1, igual 63,54. Ou seja, é o ângulo entre a resultante e o vetor de 2 kN, tá aqui, ó, tá? Então, 63,5. A gente já tinha determinado que o que faltava lá era de 50 graus, olha, lá no início. Então, entre 2 e a horizontal, 50 graus. Então, eu somo esses dois ângulos, tá aqui, ó, 50 graus, 63,5. Totalizando aqui 113,5, que é a orientação da resultante em relação ao x da esquerda, ok? Se tu quiser fazer igual, né, com o x da direita, sem problema nenhum, você pode fazer tranquilamente, certo, pessoal?